Bom, pessoal, aula de Direito Penal dos crimes contra a administração pública. Meu nome é Professor Cortez. Nós vamos falar, então, sobre os crimes contra a administração pública, que vão do artigo 312 ao artigo 327, também conhecidos por crimes funcionais. Crime funcional, positivo, gente. Crime de funcionário público. Positivo? Então, veja só. Partindo aqui para a Constituição Federal, por quê? Porque é a base de tudo. Funcionário público, administração pública, o que ela faz? Onde nós vamos buscar o conceito de funcionário público? Onde nós vamos buscar o conceito de funcionário público? É justamente aqui, no artigo 37 da Constituição. Ela fala o quê? Que a administração pública é formada, veja, pelos poderes da União, Estados, Distrito Federal, municípios, e para trabalhar na administração pública existem alguns princípios que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bem como todos aqueles que prestam serviço para a administração pública, eles exercem cargo, emprego ou função. Tá ok? Veja só. Ainda, quanto ao funcionário público, nós começamos do fim. Do fim por quê? Como eu falei que era do 312 ao 327, no artigo 327 está justamente o conceito de funcionário público. Considera-se funcionário público para efeitos penais aquele que exerce cargo, emprego ou função, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Quer dizer o quê, gente? Quer dizer uma coisa, simplesmente. Cargo público. Cargo público, ele é estatutário. O detentor do cargo público, ele é estatutário. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o quê? Ele presta concurso para provimento efetivo do cargo, adquire estabilidade e a relação, o que rege a relação entre ele e a administração pública é o Estatuto do Funcionário Público, o que difere do emprego público. O emprego público, o regime é CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Quer dizer, o indivíduo ele presta concurso, no entanto, ele é seletista, é carteira de trabalho assinado e não estatutário. Não quer dizer com isso que não tenha tantas garantias quanto o detentor do cargo público. Mas veja, são regimes totalmente distintos. E ainda, por fim, tem a função pública. Função pública é toda e qualquer atividade desenvolvida para a administração pública que não seja cargo nem emprego. Mas veja, isto é na forma da Constituição Federal. Por quê? Na forma do Código Penal, o que ocorre? Funcionário público é quem? É aquele que exerce cargo, emprego ou função, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Então põe isso na cabeça. Para efeitos penais, para ver o sol nascer quadrado, para praticar crime de funcionário público, é tudo a mesma coisa, são iguais, tanto faz cargo, emprego ou função, vai dar na mesma. Positivo? Beleza. Agora, veja. Ainda, quanto ao artigo 327, vocês sabem que isso aqui quer dizer o quê? Parágrafo. Esses dois S cruzados quer dizer parágrafo. O parágrafo dá o quê? Uma ideia em complemento à ideia central. Nós já vimos, então, que pouco importa se é cargo, emprego ou função, ele é funcionário público para efeitos penais. Existem figuras equiparadas que estão justamente aqui no parágrafo 1º, que equipara-se a funcionário público que exerce cargo, emprego ou função, entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para executar atividade típica da administração pública. Ou seja, um indivíduo que trabalha, por exemplo, no Banco do Brasil, o que é? Uma sociedade de economia mista, né? O indivíduo que trabalha lá, ele é seletista e ainda assim é considerado funcionário público. O indivíduo que trabalha para uma agência qualquer também é considerado funcionário público. Tá ok? Basta que preste serviço ainda para a administração, mas de forma típica, atividade própria da administração pública. E por fim, uma coisa que é muito interessante é a figura agravante. Agrava a pena dos crimes funcionais, dos crimes praticados por funcionário público podem ser agravadas em 1/3. Por quê? Por um simples motivo. Você tem que lembrar de uma coisa, né? Você tem que lembrar que essa agravante
de 1/3, elevar a crescer 1/3 a pena do funcionário se ele possuir cargo em comissão, função de direção ou ainda assessoramento. Positivo? Então veja só o que acontece. O parágrafo 2º do artigo 307 dá uma figura agravante de 1/3. Isso por quê? Porque o indivíduo ele possui cargo em comissão, função de direção e assessoramento. Quer dizer o quê, gente? Isso aqui é pela quebra da confiança. Ninguém vai te dar um cargo em comissão. Você presta concurso para exercer determinada atividade para ganhar X. Ele te coloca numa chefia para ganhar X mais Y, X mais X. Isso por quê? Devido à confiança. Então, funções de direção, cargo, comissão, um assessor, gente, é pessoal de confiança. Então, justamente, se o funcionário possuir quaisquer desses itens aqui descritos, pode acontecer o quê? Se ele praticar o crime, aumenta a pena de terça parte. Positivo? Então é isso. Só para resumir, cargo, emprego e função para fins penais são a mesma coisa. Positivo? E não se esqueçam das figuras equiparadas, que é quem trabalha em entidade paraestatal, feito, e a agravante de terça parte devido a quê? Cargo em comissão, função de direção e assessoramento, que nada mais é do que uma quebra de confiança, uma pena maior pela quebra da confiança. Positivo? Bom, pessoal, em relação ao tema abordado até agora, aqui, o que é funcionário público para efeitos penais, tem uma questão de concurso anterior. Essa questão aqui aborda justamente o tema. Assinar alternativa que não apresenta necessariamente exemplos de funcionário público para efeitos penais. A, vereador e carteiro. B, perito judicial e juiz de direito. C, delegado de polícia e jurado do tribunal do júri. D, prefeito municipal e carcereiro. E E, defensor dativo e professor. Obviamente, o vereador, querendo ou não, ele está o quê? Numa função pública. Ele não presta concurso, mas assumiu uma função pública. O carteiro presta concurso, não é isso? Perito judicial não necessariamente tem que ser funcionário público concursado, juiz de direito concursado, delegado de polícia também, o prefeito municipal não é uma função pública, porém o carcereiro é funcionário público. Agora veja, defensor dativo, o que é isso? Né? O defensor dativo. O defensor dativo é aquele que se inscreve junto à OAB, Procuradoria Geral do Estado, para exercer essa atividade. Então não necessariamente tem que ser um funcionário público. Positivo, bem como o professor. Existem professores da rede pública, existem professores da rede privada, tal qual aqui o professor Cortez. Positivo, passando agora para o próximo tópico. Vamos falar sobre peculato. Veja, peculato, o que acontece? É o artigo 312 do Código Penal. Dá uma olhadinha no quadro que eu vou explicar para vocês, por gentileza. Peculato, apropriar-se ou funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviar em proveito próprio ou alheia. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Beleza. Bom, gente, vamos prestar atenção numa coisa, tá? Primeiro, o crime é de peculato. Peculato, artigo 312, esse artigo é sempre muito pedido, vocês têm que ter um carinho especial. Até porque, se entender bem o que é um peculato, corrupção passiva e concussão, os demais crimes funcionais vocês vão tirar de letra. O que tem que prestar atenção, peculato, gente, peculato é uma espécie de apropriação indébita praticada por um funcionário público. Cuidado! Cuidado porque existe o crime de apropriação indébita. Eu estou dizendo que é uma forma especial de apropriação praticado por funcionário público. Tá ok? Então nós podemos verificar de que forma. Veja só. Nós temos aqui sempre, toma cuidado com o núcleo do tipo. Tipo penal positivo, gente. Não se esqueça que isso aqui é um fato típico. O que é fato típico? É aquele fato da vida descrito no Código Penal. Até porque nosso código é maravilhoso. Nossa lei é muito boa, pois ela não proíbe ninguém de fazer nada, né? Simplesmente descreve a conduta, é uma conduta tipificada, e se você praticar algo que estiver de acordo com a conduta, em tese,
houve o crime. Então veja, presta atenção sempre nos núcleos. Os núcleos são o quê? Os verbos. Aqui nós temos apropriar-se. O funcionário se apropria, bem como ele faz o quê? Desvia. Apropriar-se ou desviar. Mas ele tem que ter a posse antes, para depois querer se assenhorar da coisa. Ele tem que ter a posse antes para poder desviá-la. E presta atenção, em proveito próprio ou alheio. Vocês têm que tomar cuidado, o que é? É que sempre nas questões, quando limita muito, no direito, esse negócio de nunca, somente, em hipótese alguma, pessoal, põe as barbas de molho que está escondendo alguma coisa. Positivo? Então, toma cuidado com isso. Veja, peculato, duas condutas, no caput, na cabeça do artigo, apropriar-se e desviar. Não esquecendo que a posse é lícita, anterior, para depois a conduta se tornar ilícita quando da apropriação. Positivo? Ainda, em relação ao peculato, toma cuidado com o que a figura equiparada, tá ok? Veja só, a figura equiparada por quê? É o peculato, como nós vimos o peculato na modalidade peculato apropriação e na modalidade peculato desvio. No entanto, existe o parágrafo primeiro, conforme eu mostrei, que diz o quê? Se, embora o funcionário não tendo a posse do bem, mas ele desvia, ou ele concorre para que outrem subtraia, ele próprio, gente, subtrai. Ou ele concorre, ele auxilia. Veja, isso aqui é simples, é uma figura equiparada, tá ok? Essa figura é a figura conhecida por peculato furto. Por que peculato furto? Por um simples motivo, gente. Subtrair, o verbo subtrair é um verbo de qual crime? Do artigo 155 do Código Penal, que é o crime de furto. Subtrair, positivo, mas como é que é a diferença? Rapidinho, só para entender. Se você deixou o carro parado, voltou lá, não encontrou teu carro, ele foi furtado. Ó, subtraíram, tá ok? Agora, se você está estacionando o teu carro e o indivíduo chega, encosta o canhão e fala, perdeu o Playboy, aí é roubo, tá? Mas aqui nós estamos falando de furto, então é subtração, é pegar na maciota. O furto simplesmente dá uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, né? De 1 a 4 anos de reclusão. Se um funcionário público subtraísse, ao invés de se apropriar ou desviar, ia acontecer o quê? Ele ia pegar uma pena de 1 a 4 anos. Para evitar isso, né? Então veja só, nós temos justamente o parágrafo 1º, que diz que aplica a mesma pena do caput, que é reclusão de 2 a 12 anos, e multa, se o funcionário subtrai ou concorre para que outrem subtraia. Se não houvesse este parágrafo, o funcionário que se apropriasse pegaria de 2 a 12. O que subtraísse pegaria apenas de 1 a 4. Figura equiparada. Agora veja, o crime é peculato. Ele é praticado na modalidade peculato furto. Positivo, isto é, modalidade. Passamos para o próximo. Ainda, o peculato culposo. Peculato culposo, positivo, gente. Veja só. Peculato culposo está aqui. Seu funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Pessoal, para poder entender isso aqui, eu tenho que dar um pouco da base da parte geral, tá ok? Então veja só, por gentileza. Aí tem que lembrar que existe o crime doloso e o crime culposo. Qual é a regra? A regra para se punir, nós punimos a título de dolo. Dolo gente, a intenção. Positivo, ânimos, né? Então veja, dolo é vontade livre e consciente de praticar o ato ou assumir o risco pelo resultado. Quando você quer ou assume o risco, é doloso. E esta é a regra para se punir os crimes, tá? Por isso que nós não vamos encontrar peculato doloso, porque dolo já é a regra. Não existe roubo doloso, porque roubo já é a regra. Positivo?
Agora, existe a excepcionalidade da punição a título de culpa, que é o crime culposo. O crime culposo. No crime culposo, o indivíduo ele não tem a intenção. Ele não quer, muito menos assume o risco de produzir o resultado. Mas ele dá causa ao resultado. Ele dá causa por quê? Porque existem 3 modalidades de culpa: imperícia, imprudência e negligência. Positivo? Estas são as modalidades de culpa. O indivíduo não quis nem assumiu o risco, mas deu causa devida a quaisquer dessas modalidades. Imperícia, falta de conhecimento técnico, de habilitação para exercer uma atividade. Imprudência, o indivíduo não pensa para agir, ok? Ele não tem o mínimo de cuidado. E negligência, ele deixa de observar o dever de cuidado. Você, por exemplo, para poder viajar, pôr tua família no carro, você não faz uma revisão? Pois é, se não fizer e causar um acidente, você foi negligente. Positivo? Agora sim, vamos voltar ao parágrafo 2º do crime de peculato. Por isso que está, como eu falei que a punição a título de culpa é excepcional, é uma exceção, então tem que estar escrito com todas as letras. Tal crime culposo. Então você já sabe que aqui ele não quis, nem assumiu o risco, mas deu causa porque foi imperito, imprudente ou negligente. Então, o crime de peculato pune-se a título de culpa se o funcionário concorrer culposamente para que outrem pratique um crime. Positivo, gente? Beleza? Maravilha. Agora, ainda nesse tópico, veja só o que acontece. Muito cuidado com isso. Ainda no peculato culposo pode acontecer o quê? Pode haver extinção da punibilidade. Punibilidade, positivo. A partir do momento que o indivíduo pratica a caca, a partir daquele momento nasce um direito para o Estado, não é? Porque é o Estado que pune. E esse direito de punir se chama punibilidade. Só que esse direito que o Estado tem de punir, ele pode o quê? Se extinguir. E no crime do peculato, justamente, peculato culposo, acontece isso. No caso do parágrafo anterior, ou seja, peculato culposo, a reparação do dano. Reparação do dano, positivo, devolução do bem, pagamento do equivalente, não existe mais o prejuízo. Se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se é posterior à sentença irrecorrível, não tem mais como extinguir a punibilidade. Porém, ainda assim, reduz a pena imposta pela metade. Quer dizer o quê? Veja só, sentença irrecorrível, gente, cuidado. A partir do momento que o indivíduo praticou o crime, ele poderá haver o inquérito policial, poderá haver o processo em primeira instância, a instrução criminal, pode haver o processo ainda em grau de recurso na segunda instância, pode ir até para os tribunais superiores, STF, STJ, quer dizer, enquanto couber recurso, a sentença é recorrível. Quando não mais couber recurso, torna-se irrecorrível, quer dizer, a reparação do dano, se for enquanto couber recurso, quem praticou o crime de peculato culposo deixa de ser punido. Se for posterior, não tem mais como matar, deixar de existir o crime. Mas mesmo assim, reduz a pena imposta pela metade. Positivo, isso aqui se aplica a quem? Peculato culposo. Feito. Questão em relação ao peculato. Em relação ao crime de peculato, isso aqui é uma questão de um concurso anterior, só para poder saber do que se trata e como responder. Em relação ao crime de peculato, é correto afirmar: a modalidade culposa é admitida por expressa previsão legal? E aí, o que vocês acham? Positivo, né? Acabamos de verificar, então aqui tá bom. Existe sim no crime de peculato, por previsão legal, previsão expressa, por escrito. Então existe. B. A reparação do dano do peculato culposo, se feita após a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Gente, não é após. É antes dela se tornar irrecorrível que extingue a punibilidade. Então, B. C. A reparação do dano no peculato culposo, se feita antes da sentença irrecorrível, reduz a pena? Não. O que reduz a pena é após a sentença irrecorrível.
Em recente alteração, as penas foram elevadas para reclusão de 4 a 12 anos. Bom, se alguém ficou sabendo disso, né, me conta que eu não sei. Não houve tal alteração, é besteira. Cuidado, gente, cuidado. Tem aquele pessoal que estuda, mas não estuda direito e fica dormindo no barulho dos outros, não é? Coloca uma besteira dessa, o pessoal fala, realmente, é nada. Não dorme no barulho, não. Isto é besteira. Trata-se de um delito que pode ser praticado por qualquer pessoa? Não, gente, não. Os crimes funcionais, crimes praticados por funcionário público, que vão do artigo 312 ao 327, o nome já está dizendo tudo. Eles fazem parte de um título maior. O título qual que é? Dos crimes contra a administração pública. O capítulo que nós estamos verificando é dos crimes praticados por funcionário público. Então pode ser por qualquer pessoa? Não. Crime praticado por qualquer pessoa é crime comum. Crime comum, o sujeito ativo. Quem pratica é qualquer pessoa. Aqui não. Aqui o sujeito ativo tem que ser funcionário público. Positivo? Então, daqui das alternativas, é a alternativa A que é a correta. Outro peculato. Vamos verificar agora? Veja só. Peculato mediante erro de outrem. Peculato mediante erro? Gente, erro. O direito é muito interessante. O direito tem figuras que são, assim, fora de séries. Uma delas é o erro. O que é o erro? Né? O erro é uma visão distorcida da realidade. Positivo. De repente, não, rapaz lá, o câmera lá, ele foi para uma balada, ele pensou que era mulher e não era no traveco. Né? Então, veja, ele agiu em erro. Ele teve uma visão distorcida da realidade. Ele pensou que era mulher, quando na realidade não o era. Erro é isso. Então, veja só, peculato mediante erro de outrem. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo. Pessoal, tem um negocinho muito interessante. Não basta prestar atenção no verbo. Isso aqui, este no exercício do cargo, isso aqui é um elemento normativo. Elemento normativo quer dizer, se for fora do exercício do cargo, não é um crime. Tá ok? Deu para entender? Então, atenha-se ao conjunto, em especial ao núcleo. Então, o funcionário se apropria de dinheiro ou qualquer outra utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outra pessoa. O indivíduo pensa que aquele funcionário é que teria que receber o dinheiro ou o valor, entrega a ele, não era para ele, mas já que caiu no colo, é meu, que assim ou seja. Ele se apropria. Positivo? Então, veja só. Existem ainda outras figuras, tá, quanto ao peculato. O peculato que acontece em 2000... Rapidinho. Nós temos o costume de fechar a porta depois que somos lesados, né? E isso aconteceu muito em 2000, por exemplo, aconteceu dessa forma. Foi inserido aqui alguns artigos, o artigo 313A e o 313B. Como nós verificamos anteriormente, o quê? É uma inserção de dados falsos em sistema de informações, tá ok? O 312, peculato. 313, peculato mediante erro de outrem. Você sabe o que é doutrina? É a opinião comum dos doutores. Os estudiosos do direito, eles criam algumas figuras que aquilo se torna pacífico, né? O 313A, que é a inserção de dados falsos em sistema de informações, ele é chamado pela doutrina de peculato eletrônico. Eletrônico, positivo, dados, informações, né? Tanto quanto o peculato mediante erro de outrem, já que houve erro, uma indução em erro, né? A pessoa, acontece o quê? Aquilo se assimila muito a estelionato, então é uma figura conhecida por peculato estelionato, tá? 313, aqui não, peculato eletrônico. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado. Quer dizer então que se ele não for autorizado não acontece crime? Não, pode ser qualquer outro, menos esse. A inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública. Agora veja, tem que ter uma finalidade. Lembra que eu falei do dolo? O dolo pode ser de duas formas. Ele pode ser um dolo genérico. É para qualquer coisa. Exemplo, artigo 121, matar alguém. Matou por quê? Matei porque ele me disse bom dia.
Eu matei porque ele roubou o ovo da minha marmita, eu matei para ficar com a mulher dele, eu matei porque ele me agrediu. Pouco importa para que é. Ali o dolo é genérico, pode ser para qualquer coisa. O elemento volitivo. Aqui não. Toda vez que tiver com o fim de, quer dizer que o dolo é específico. Tem uma finalidade especial de agir. E aqui não basta inserir, facilitar, excluir. Tem que ser com esta finalidade. Qual? De obter vantagem indevida para si ou para outrem. Ou simplesmente para causar dano. Positivo? Veja só. De repente, não mais que de repente, né? Aqui para nós fica faltando exemplo. Na França tem muito exemplo desses crimes, no Brasil não. Mas vocês lembram, por exemplo, daquele teu vizinho que comprou um carro, que foi licenciar, puxou, estava limpinho a ficha. Depois ele foi licenciar no ano seguinte, estava mais sujo que pau de galinheiro. De repente, não sei, não quero ser leviano dizendo que houve o crime, mas vamos imaginar que ao invés de um erro no sistema, poderia ter sido feito o quê? Alguém poderia ter inserido ou ter excluído indevidamente um dado correto, simplesmente para poder passar batido, não é? Positivo? E se fosse com a finalidade de obter a vantagem devida, aí sim praticaria o crime de peculato na modalidade inserção de dados falsos em sistema de informações. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Positivo? Ainda, em relação ao peculato, nós temos a modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Esse aqui é o 313B. Veja só, modificar ou alterar o funcionário. Veja, aqui não é funcionário autorizado, pode ser qualquer funcionário. Tá? Sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Sabe aquele indivíduo que fica mexendo onde não deve? O intrometido. Aqui é para punir o funcionário intrometido. Simplesmente ele mexeu onde não deveria. Só isso. Basta ser intrometido, já pratica o crime, cuja pena é detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Agora veja, professor, e o prejuízo? Não, aqui não exige prejuízo. Basta modificar sem o chefe pedir, sem autorização. Porém, se desta modificação ou alteração resultar prejuízo, né? Prejuízo, dano para a administração pública ou para qualquer administrado, aí sim incide uma agravante. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade. Positivo? Então, em relação ao peculato, terminamos por aí. Feito. Funcionário. Isso aqui é um exercício de uma questão de uma prova anterior, de um concurso anterior. Então está lá, X, funcionário da Prefeitura de São Paulo, recebeu por engano, lembra? Erro, visão distorcida da realidade, positivo. Então recebeu por engano de Z, munícipe, determinada quantia em dinheiro para pagamento de uma multa administrativa. Ocorre que X apossou-se. Gente, apossar-se, apropriar-se. É peculato. Mas é peculato puro e simples? Não. Foi por engano, por erro que fosse. Peculato. Tá bom. Já entendeu, né? Maravilha. Então ele recebeu essa quantia para pagar uma multa administrativa. Ocorre que X apossou-se do dinheiro, não efetuando o pagamento da multa. A referida conduta configura o crime de peculato culposo? Não é culposo por quê? No peculato culposo, o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Né? Peculato mediante erro de outrem, o que vocês acham? Positivo, gente. Recebeu por engano, caiu no colo, não tem dono, é meu, fica comigo mesmo. Tá ok? Apossou-se peculato, por engano, mediante erro de outrem. Praticou emprego irregular de verbas ou rendas públicas? Negativo, não é o artigo 315. Praticou prevaricação? Também não é, vamos ver por que logo mais. Exercício funcional legalmente prolongado? Também não, gente. Então aqui a alternativa correta, vocês viram, não tem onde errar, não tem para onde correr, peculato mediante erro de outrem. Positivo? Ainda, outra relação, outra questão de concurso anterior quanto ao crime de peculato. O crime de peculato pode ser praticado por qualquer pessoa, ainda que sem a participação do funcionário público.
Bom, primeiro, pode ser praticado por qualquer pessoa? Em princípio, não. Em princípio, não. Por quê? Porque é crime funcional. O crime funcional é um crime próprio. Crime próprio é aquele que o sujeito ativo tem que ter uma qualidade especial. Se lhe faltar aquela qualidade, ele pratica outro crime, e não este. Tá ok? Então, veja só. Ainda que sem a participação do funcionário público. Pessoal, isso aqui, salvo o melhor juízo, é uma disposição do artigo 30 do Código Penal, que são as circunstâncias incomunicáveis. As circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam aos coautores ou partícipes, salvo se forem elementares do crime. O que é elementar? Elementar é aquilo que, se você retirar, deixa de existir o crime ou se transforma em outro. No crime de peculato, se você tirar a qualidade de funcionário público, já não é mais peculato. Não? Então aquilo é elementar do crime. No crime de furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia. Se a coisa não for alheia, se a coisa não for própria, em princípio deixou de existir o furto também. Tá ok? Então veja só, ainda que sem a participação do funcionário público, não. Eu, funcionário público, chamo meu vizinho que não é funcionário público, para quê? Para poder subtrairmos algo da administração pública. O meu vizinho, mesmo não sendo funcionário, porém, como ele está praticando o crime junto comigo, em concurso com um funcionário, e sabe da minha qualidade de funcionário, então esta qualidade se transmite a ele. Então tem como, sim, qualquer pessoa, uma pessoa comum, responder por crime próprio, desde que haja em concurso com o funcionário, e não ainda que sem a participação. Por isso que está errado. Crime de peculato prevê a modalidade culposa? Positivo. Não prevê? Errado. É punido com pena de 3 a 10 anos? Também não, nós sabemos que é de 2 a 12. Isso aqui é só para encher o saco, gente, tá? Esse negócio de perguntar pena não é querer ver se você sabe ou aprendeu, tá ok? Isso aqui é só para aloprar. E é punido exclusivamente com pena de multa que varia de acordo com o salário do funcionário? Não, gente, para, não dorme no barulho. Isso aqui é para encher linguiça. Seja direto. Simplesmente isso. Prevê modalidade culposa, passa a régua. Outro crime agora. Né? Vamos falar do 314. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Primeiro, gente, não se esqueça, estamos falando de quê? De crime funcional. Quem é o sujeito ativo? Funcionário público. Positivo? Beleza. Extraviar, gente. Extraviar, positivo. Extravio mesmo. Sumiu tua carteira, você não sabe onde foi parar, você faz o quê? Um boletim de ocorrência do extravio do documento. Positivo? Ou ainda, tá aqui, ó, sonegar. Sonegar é deixar de apresentar. Feito? Isso acontece muito agora, terminou dia 30 o prazo, né? Sonegação de imposto de renda. Positivo? Você deixa de apresentar, né? Ou ainda inutilizar. Positivo, destruir, deteriorar, tá certo? Então veja, o que? Livro oficial ou qualquer documento. Mas veja, livro oficial, se você trabalhar no cartório judicial, no cartório uma repartição pública, no mínimo tem um livro de ponto, tem um livro de ocorrências diárias, no cartório judicial tem livro de recebimento de petição, de protocolos, de remessa de ofícios e assim por diante. Todos aqueles são livros oficiais. Então, se o indivíduo extravia, sonega e não utiliza um livro daquele, seja totalmente ou parcialmente, pratica esse crime. Positivo? Ou ainda, qualquer documento, mas não basta ser documento, você tem que ter a posse e a razão do cargo. Vamos imaginar que os nossos dois amigos aí, é isso, você mesmo, rapaz, é mesmo, você é policial, e o senhor também. Os dois são policiais, estão de posse de quê? De um mandado de prisão. Olha, e tá lá, para cumprimento, cana dura para um tal de Marcelo Cortez. Olha que sacanagem, gente. Marcelo Cortez. Aí o que é que eles fazem, né? Veja só, eles pegam para a viatura e falam, pô, esse nome não é estranho. Aí eles lembram que um dia eles fizeram uma gravação para o tal de Marcelo Cortez, lembraram que sou justamente eu. Então eles deixam de cumprir, eles pegam aquele mandado e
picota. Por quê? Porque é meu amigo. Olha que maravilha. O que eles fizeram, gente? Eles pegaram e inutilizaram totalmente o documento público. Positivo? Então, no caso, seria isso. O indivíduo extravia, sonega, inutiliza. O quê? Livro oficial ou qualquer documento, mas que ele tenha a guarda, está na guarda dele, não que ele subtraia, não. Tem que estar com ele e ele dá fim. Feito, pena reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Só que é um negócio interessante, toma cuidado. Não é bem para o concurso de vocês, mas tem que saber, vai que dá na louca, faz parte do tema. Veja só, existem alguns princípios, né? Princípios que resolvem o quê? Um conflito aparente de normas. Pode acontecer que num crime, num caso concreto, caiba 2 ou mais crimes, 2 ou mais leis, e agora o que é que eu faço? Responde por tudo. Não, aplicando-se, por exemplo, aqui, ó, princípio da subsidiariedade. Gente, conduta subsidiária. O indivíduo responde por reclusão, o funcionário, reclusão de 1 a 4 anos, desde que o fato em si do extravio, sonegação e utilização não configure outro crime mais grave. Uma coisa foi o rapaz lá, o senhor mesmo, esse policial, o que ele fez? Ele destruiu aquele documento que ele tinha guarda, aquele mandado de prisão que ele tinha posse em razão do cargo, mas ele fez isso por quê? Para me quebrar o galho, porque é meu amigo. Agora, se ele exigisse dinheiro para assumir com o documento, exigir é tipo penal, é verbo de quê? De concussão. Concussão é um crime mais grave que esse. Esse aqui é reclusão de 1 a 4. Concussão é 2 a 8. Já que é mais grave, então esquece isso aqui e responde pelo outro. Positivo? Então isso aqui é uma figura subsidiária. Responderá pelo 314, desde que o fato em si não configure outro crime cuja pena seja mais grave. Feito, princípio da subsidiariedade. E de forma expressa. Outro crime aqui, esse aqui já não é tão impedido assim, mas nós temos que saber, né? Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Veja só, dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pessoal, o negócio é o seguinte, lembra de início que eu falei, logo no artigo 37 da Constituição, que a administração pública de qualquer dos 3 poderes da União, Estado, Distrito Federal, municípios, não é? Que tem que obedecer o quê? Alguns princípios, princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípio da legalidade para a administração pública e para vocês, funcionários públicos, funciona como? Vocês não fazem o que bem entender. Vocês só vão fazer o que a lei determina. Nem a mais, nem a menos. Tem que agir na forma da lei. Positivo? Assim sendo, vamos imaginar que o governo federal destinou uma verba, por lei, para um município construir um anel viário. O prefeito, muito pelo social, pode pegar aquele dinheiro, ao invés de construir um anel viário, construir um hospital? Não, gente. Por que não? Porque ele está dando uma destinação diversa daquela estabelecida em lei. Positivo? Basta isso. E detalhe, ele não pegou 1 centavo. Ele não se apropriou, não embolsou 1 centavo. Simplesmente, ele não agiu do jeito que a lei determina. Positivo? Agora, esse aqui, gente, esse aqui é punk, né? É a tal da concussão. Concussão, positivo. Concussão, veja só. Concussão, só para saber. Do mesmo jeito que eu falei que o peculato é uma forma especial de apropriação, a concussão, né? Veja, é uma forma especial de extorsão. Mas cuidado, porque existe o crime de extorsão, tá ok? Aqui eu estou dizendo que é um funcionário, é uma forma especial. É só para entender como é que funciona, tá ok? Beleza? Agora veja só, aqui no quadro, dá para... Veja só, aqui no quadro dá para a gente perceber bem isso, né? Aqui no quadro está lá, concussão, artigo 316, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente,
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem indevida. Vantagem devida, gente, positivo. Vantagem devida é tudo aquilo que vai acrescer ao seu patrimônio, né, de forma pouco ortodoxa. Positivo? Então veja só. Exigir. Exigir não é pedir com jeitinho. Exigir é na mão grande, é na forçada. Positivo? Então veja só. O funcionário exige. E ele pode exigir para quem? Pode ser para ele ou para qualquer outra pessoa. Diretamente, ele próprio, ou por intermédio de interposta pessoa, direto ou indiretamente. Ainda que fora da função, ou antes de assumir a função, mas em razão da função. De repente, não mais que de repente, o nosso amigo, você mesmo, né, funcionário público é fiscal, e está lá, sabe onde? Deixa eu ver, está na Ponta Negra, lá no Rio Grande do Norte, né? Está lá na Ponta Negra, está lá em Natal, na Ponta Negra, aí de repente dá vontade de tomar água de coco, bate a mão no bolso, só tem R$2. Aí ele pega e sobe no primeiro restaurante que ele encontra, chega lá, puxa a sua carteirinha de fiscal da Receita e fala assim, é exemplo, hein, pessoal, não estou dizendo que fiscal faz isso, pelo amor de Deus. Então ele pega, vai imaginar que ele dá uma carteirada pedindo uma contribuição. Tá certo que é bem esdrúxulo esse exemplo, mas se isso acontecesse, ele estaria fazendo o quê? Ele está fora da função, ele está de férias. Mas é em razão da função que ele estaria exigindo a vantagem. Positivo? Antes de assumir, de repente o indivíduo prestou o concurso, ainda está fazendo um curso preparatório, fazendo uma academia, ainda não preencheu todos os requisitos legais para entrar em exercício. Mesmo assim, se valendo da qualidade de funcionário, vai lá e pratica a exigência. E, obviamente, no exercício do cargo também ocorre. Positivo? Muito cuidado, concussão é sempre muito pedido. Agora, é isso, gente. Funcionário público exigiu, foi na forçada, foi na mão grande, é a concussão. Agora, tem o excesso de exação. Excesso de exação, positivo, gente. Excesso de exação, veja só, é o parágrafo 1º do artigo 316. Excesso de exação é uma modalidade de concussão. Seu funcionário exige tributo ou contribuição social que ele sabe ou deveria saber indevido. Ou ainda, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Veja, no caput ele exige o quê? Qualquer coisa, pouco importa. Aqui não. Aqui ele exige tributo ou contribuição social, que ele sabe que é indevido. De repente ele está cobrando, não foi com a cara do munícipe, do contribuinte, está cobrando uma multa inexistente. Ou está cobrando além daquilo que a lei determina, ele sabe que é indevido. Ou, vamos imaginar, que houve uma alteração na lei. Houve uma alteração, aquele tributo não mais existe e mesmo assim ele exige. Ah, mas ele não sabia, mas deveria saber. Está previsto lá no estatuto que é dever do funcionário estar em dia com o regulamento, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. Então não tem desculpa. Agora imagina, eu sou advogado, alterou o Código Penal e eu não sei. Tem desculpa? Não, né? Aqui é a mesma coisa. Se você é funcionário público e diz respeito às suas funções, tem que saber sobre pena de praticar o crime. Agora, não é só quando é indevido que ele sabe ou deveria saber. Se o funcionário exige, utilizando de meio vexatório ou gravoso, mesmo que devido, pode ser cobrado, não tem problema, a lei autoriza na forma da lei. Mas ele faz o quê? Ele utiliza de meio vexatório. É qualquer meio vexatório? Não. É meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Como assim, gente? Simples. Que é mais vexatório que o nome não é CPC, Serasa. Isso é vexatório, mas é na forma da lei. É inscrito o nome, o indivíduo é intimado a comparecer para quê? Para poder sanar o problema e se nada fizer, fica lá constando o registro. É vexatório? E como? Mas é na forma da lei. Então, não é qualquer meio vexatório. É vexatório contrário ao que a lei determina.
bem como gravoso. Gravoso positivo, gente. Gravoso é na porrada, por exemplo. Imagina você cobrar um tributo lá de um contribuinte e descendo a mão na orelha dele. Pode uma coisa dessa? Não pode, gente. Existe meio gravoso? Existe, pô. E gravoso que a lei autoriza. Quer ver um negocinho? Simplesmente para se fazer uma penhora de um bem, para aquilo ser convertido em espécie para pagamento de dívida. O oficial de justiça pode chegar com o policial e se você não abrir a porta, eles arrombam a porta. Arrombar a porta, isso aí não é gravoso, não? É, mas é gravoso que a lei autoriza. Então, só para finalizar. Excesso de exação. Exige, sim, o funcionário exige tributo ou contribuição social. Primeiro, que ele sabe ou deveria saber indevido. Agora, mesmo que devido, mesmo podendo ser cobrado, também haverá, desde que o funcionário utilize na cobrança meio gravoso ou vexatório que a lei não autoriza. Positivo? Beleza. Agora, veja só, o parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aqui fica estranho o negócio, né? Cuidado, gente. Isso aqui na hora da prova, vocês vão confundir com o quê? Com peculato. Porque o verbo é desviar, né? Então você pensa, pô, desviou é peculato, é o 312. Não. Aqui está fazendo referência ao quê? Ao excesso de exação. Uma coisa é o funcionário chegar e exigir o tributo que ele sabe indevido. De posse do tributo indevido, na hora que ele exigiu, já praticou o crime. Tá ok? Já praticou o crime, já tem o excesso de exação. Parágrafo 1º, beleza. Aí o que ele faz? Ele pega o dinheiro recebido indevidamente e recolhe aos cofres públicos. Deixou de existir o crime? Não, gente. Na hora que ele exigiu, já praticou o excesso de exação. Tá? Já é pena de reclusão de 3 a 8. Agora, se ele exige de posse do dinheiro, ele ainda pega, põe no bolso, deposita na conta do irmão, do parente, do amigo, ele está desviando o que recebeu indevidamente. Isto é uma circunstância agravante, então a pena vai para a reclusão de 2 a 12 anos e multa. Positivo? Só para ficar mais fácil, não se esqueça de uma coisa. Existe o crime material e o crime formal. Crime material, positivo, gente, tem que ter um resultado naturalístico. É aquele negócio, tem como eu subtrair a carteira de alguém e a carteira continuar com o indivíduo? Não, tem que mudar a posse, não tem? Não teve que ter uma modificação? Tem como matar alguém sem ter um defunto? Não. Então é crime material. Agora, existe o crime formal. Crime formal positivo, gente. Veja só. Na hora que o indivíduo executa, ele já se consuma ao mesmo tempo. Não há necessidade de um resultado. Na forma, exigir. Na hora que o funcionário exige, ele não precisa receber a vantagem. Basta a exigência para estar consumado o crime. Então, se ele exige e a pessoa entrega o bem, o dinheiro, o valor, seja lá o que for, isto é um mero exaurimento. Positivo? Porque na hora que exigiu, mesmo não recebendo, basta a exigência, já está consumado, pronto e acabado, por ser crime formal. Feito? Maravilha. Agora, exercício de concurso anterior, só para poder ver como é que funciona a coisa. Veja só. A conduta do funcionário público que, antes de assumir a função, mas em razão dela, exige para outrem indiretamente vantagem devida. Configura o quê? Corrupção passiva? Não. Nós sabemos que o verbo exigir é do que? Concussão. B. Não configura crime algum, pois o fato ocorre antes de assumir a função. Se a gente lembrar bem lá do crime de concussão, é o quê? Ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Então esquece, isso não se aplica. Configura o crime de corrupção ativa? Não, gente. Corrupção passiva é o 317, corrupção ativa é o 333, que nós verificaremos
a posteriori. Configura o crime de concussão. Só faltou colocar o número antes, né? E tem a concussão mesmo. Por quê? Porque ele exige, ainda fora da função, poderia ser para ele ou para qualquer pessoa, diretamente ou indiretamente. Positivo? Agora, e não configura crime algum, pois a exigência é indireta e para outrem. Não, pessoal, toma cuidado. Exigir para si ou para outrem. Exigiu para ele, configurou. Exigiu para outro, configurou. Diretamente ou indiretamente, pouco importa. Tá ok? Existe esta alternatividade. Positivo? Então aqui questão alternativa D. Configura o crime de concussão. Agora, um crime também, que é muito pedido, gente. Corrupção passiva. Beleza?